Prefeito André Vec, bom dia. Tudo bem, prefeito? Bom dia, Valdomiro. Bom dia. Tem que ligar o botãozinho dele. Deixa eu ver. Aperta esse botão. Sei que você não é chegado nessa cor, vê se foi agora. Foi agora? Tá indo? Não? Então dá uma olhadinha lá, o Anderson. Vamos ver. Já estão cortando, já estão censurando o prefeito aqui já. Agora tá ouvindo? Não tá ainda. Ainda não. Tem que apertar lá. Perde de novo. E agora? Agora sim. Agora sim. Eu acho que você e o botão vermelho não se entendem muito bem, viu? Que bom, né? Que bom. Eu acho que vocês não se entendem, Bom dia, Valdomiro. Bom Bom dia. dia, Anderson, Felipe, toda a equipe aqui da Rádio Cidade. Bom dia especial pro ouvinte que nos acompanha nessa manhã. Aproveitar para já desejar um feliz 2026 para você aqui da rádio, para todas as famílias, né? Que o pessoal que está nos ouvindo também, que a gente possa fazer um ano abençoado, iluminado e próspero aí para todo mundo. Vamos começar falando de coisa boa. Eu tava falando aqui para você, eu não fui, até inclusive tava em Brusque no Réveillon, não fui, já teve uma outra oportunidade que teve a festa daqui, já fazia tempo que não era realizada, né? E eu até acompanhei, mas que nem essa de agora, só se eu tiver enganado. Sei que você é suspeito para falar, mas eu vi pelas imagens, por pessoas que estavam lá, por amigos que foram acompanhar, que foi realmente um sucesso a festa de Réveillon no pavilhão, né, André? Foi um grande sucesso. Eu até agradeço o público que compareceu lá. Uma festa familiar, Valdomiro, muito bacana. Nós não tivemos nenhuma ocorrência de briga, de violência. O pessoal foi lá mesmo para confraternizar e pregar a paz nesse 2026. As bandas que fizeram lá toda a apresentação, todas as bandas daqui, que a gente buscou valorizar o artista local. Então o Ricardo e o Diogo abriram lá de uma forma muito bacana, o Rogerinho Las Flores com toda aquela vibe positiva dele, a banda, né? E a Bia Barros chegou então para quebrar tudo, né? E fez uma festa fantástica, o pessoal gostou, e a gente fica animado aí porque a gente, como fazia acho que uns 12, 14 anos que não tinha Réveillon na cidade, a gente tava naquela expectativa, poxa, será que vai dar quantas pessoas, né? 1.000, 5.000, 10.000? A gente não tinha um parâmetro do ano anterior para poder ter uma base, né? Então a gente se preparou aí para mais de 10.000 pessoas, a gente tinha estrutura lá, principalmente de segurança, que sempre foi uma prioridade nos eventos que a gente tem feito, né? A gente tem buscado fazer bastante evento com entrada gratuita e com essa preocupação da segurança para que o pessoal possa ir aproveitar e ir para casa com tranquilidade. E acabou dando super certo. Então a gente agradece aí toda a equipe também, em nome da Juliana, da Fontour, toda a equipe da Fundação Turismo que organizou, que ficou trabalhando ali depois de Natal para poder proporcionar esse evento, a equipe de segurança, a Polícia Militar, todos que trabalharam lá, porque o pessoal que estava trabalhando deixou de estar com a sua família num momento especial, que é a virada de ano, para poder garantir o conforto e segurança de diversas famílias que foram lá aproveitar. Então, fazer esse registro aqui da minha gratidão também a todo esse time lá que se dedicou. Sabe o que é bacana num evento como esse? Por exemplo, eu sei de casos inclusive de amigos, eu particularmente, Réveillon, Natal são duas épocas em que eu gosto de estar com a família. Mas eu tenho casos de conhecidos, por exemplo, que não estavam com a família, não estavam próximo da família. Vou passar onde? Eu vou passar na casa do fulano, do ciclano, não sei o que eu vou fazer. E aí quando você tem um evento como esse, aqui próximo, isso acaba absorvendo esse público, né? Claro, muitas famílias que foram, mas eu estou citando casos de pelo menos 2 pessoas que eu conheço que familiares estão longe, em outras cidades, não compensava viajar para lá e voltar, enfim, então passaram aqui e foram no evento ali. Então é também eu imagino que seja também uma forma de poder absorver esse público também, né, André? Com certeza. Até teve um momento lá, tava comentando antes aqui, no show da Bia, que ela perguntou, né? Quem daqui não é de Brusque? Quem não nasceu em Brusque? Uma galera levantou a mão, uns 70%, assim, numa análise fria. Então, que mostra, assim, toda essa força do migrante também que vem para cá em busca de oportunidade, que vem para cá para construir a sua família, construir o seu futuro. E a gente fica muito feliz em poder receber essa turma de braços abertos e proporcionar um evento aí que, de fato, todas as idades, todas as classes sociais, gente daqui, gente que não é. Foi muito bacana e a gente já está na expectativa para pro próximo agora, né? E vamos inclusive fazer alguma dinâmica, Valdomiro, para a população poder ajudar a escolher o artista que elas querem ver nessa virada do ano aí, né? Olha só, democratizar aí também para a galera poder dar suas sugestões. Podemos ter um Anderson Antunes de repente cantando. Podemos, por que não? O homem é bom, tá? Já vi na função. Já viu, né? Já vi. Olha aí, Anderson, olha aí. Não vai fazer, claro, Bia, sim, Bia, né? Não tem nem comparação com a Bia assim e tal, né? Mas não fica longe, viu? Não, o menino talento tem, né? Tem. Inclusive eu tava tocando nesse momento na igreja, né? Sim. A gente tava passando a virada de ano na igreja Calvário, tava com a banda Tinha lá. bastante gente também, né? Eu passei de carro na frente. Bastante, tava lotada a igreja. Graças a Deus também foi um sucesso lá. Que legal. Então, quer dizer, vamos ter ano que vem então novamente. Com certeza, vamos repetir agora.
com as melhorias, porque todo evento tem que melhorar, né? A gente percebeu melhoria principalmente de estrutura de banheiro e bares e a parte da praça de alimentação, né? Que a gente precisa ampliar para o próximo ano. Podia levar a bebida, né? Desde que não fosse garrafa, exceto a espumante, que poderia ser em garrafa. Então a gente achou que não ia ter tanto movimento no bar e teve, né? Sim. Muita gente, eu quero uma água, um refrigerante, eu quero tomar alguma coisa. Então, né? Sempre tem aquilo, o que melhorar. E ano que vem, então, a gente já vai se organizar para fazer um evento ainda melhor. Nós estamos falando de quantas pessoas? Porque a prefeitura divulgou o número de 5.000 e poucas pessoas, né? A versão final que a gente teve da contagem lá, né, as estimativas, né? Porque a gente tirou a catraca, porque a catraca dá muita fila. Por mais que as pessoas elas cheguem junto, se eu deixo sem a catraca, as pessoas fazem a revista, elas entram. Com a catraca eu afunilo, né? Eu tenho um número limitado de catracas. Na FENARRECO a gente teve alguns dias que teve problema de fila. Então a gente fez sem a catraca para facilitar a entrada das pessoas. Mas a estimativa é o público de 8.000 pessoas que a gente teve lá à noite. Então foi um público bem expressivo, assim, foi muito bacana. Legal. E agora vamos falar de enchente, infelizmente. Falando de coisa boa, o cara já quer me falar de enchente? Não, mas Não, enxurrada, né? Tô brincando. Enxurrada, exatamente. O pessoal coloca aqui. A gente teve 2 dias ali, inclusive até aqui da 1º de maio a gente teve muito alagamento, muitas pessoas mandando vídeo, né? A questão das obras ali, inclusive já está parado, a previsão era que hoje estaria parada a obra e fechamento total. Isso vai acontecer mesmo, prefeito, o fechamento total da 1º de maio? Ou existe a possibilidade de fazer meia pista? Que o pessoal pergunta aqui como é que vai ser. Então, a princípio se mantém ali a questão do fechamento total. Até estava falando com o Deco, né, que está à frente dessa questão. Que muitos empreendedores, moradores estavam preocupados com essa questão do fechamento, né? Agora, com todas essas chuvas, é preciso fazer a análise se teve algum prejuízo ou não na obra, porque como a obra não está concluída, né? A água ela entra por alguns acessos ali. Então, talvez até o fim do dia a gente tenha uma previsão mais atualizada. Se a gente tiver, a gente pode estar repassando aqui para vocês também. Mas é preciso se manter aquilo que foi divulgado. E toda essa enxurrada, ela demonstra, né? Mais uma vez, a importância dessa obra. Então, a gente sabe... entende a insatisfação do motorista que passa por ali, que, né, o trânsito que se acumula em outros lugares, que as pessoas às vezes têm que desviar ali da 1º de maio, mas é um transtorno que ele é temporário, tendo visto o benefício que essa obra vai trazer. É claro que a gente teve esse exemplo em outros bairros, né, que existe uma questão que a lei da natureza e a lei da física eu não consigo contrapor, né? Então, quando é muita água em pouco tempo, que é o caso da enxurrada, o que aconteceu foi? As bocas de lobo, por mais que tenham o sistema de drenagem, elas não dão conta de dar toda essa vazão. Por quê? A quantidade de água que cai é muito maior do que a que escoa. Então, é claro que uma obra dessa natureza, ela consegue evitar o alagamento do nível de entrar água nas residências, porque a maior preocupação é sempre essa: a vida das pessoas em primeiro lugar e depois o patrimônio delas, né? Então, esse tipo de obra vem no sentido para poder trazer esse alívio, né? Porque a gente vê muitas famílias. Eu tive no dia 31 de manhã, tive com o secretário Ivan visitando algumas localidades atingidas, o Deco estava junto, o vereador Jober também nos acompanhou lá na região do Cedro Alto, e famílias que estavam na praia, vê que o tempo está fechando em Brusque, que tem que voltar apavorada com medo de que a enxurrada bote água nas suas casas. A gente teve lá na CA 05, né? As famílias que perderam tudo lá, de móveis, teve gente que até cachorro acabou, né, se afogando. Então, assim, uma situação muito triste, né? E claro, muitas dessas demandas, né, precisam da intervenção do poder público na melhoria do sistema de drenagem, na melhoria, né, da questão do desassoreamento dos ribeirões, né, aqui da nossa cidade, né? Mas a gente vai até um certo ponto, né? Porque contra a força da natureza, como eu disse, né, lá no Cedro Alto, por exemplo, nunca choveu tanto. A gente conversava com moradores lá que moraram a vida inteira. André, a gente nunca viu tanta água em pouco tempo, né? E aí a Batista Vailate lá, que teve uma ponte que acabou também cedendo, né? Nossa equipe já começou ontem lá com a passarela, retirou uma barreira que tinha caído na rua, conhecida Rua dos Marrecos, lá no Cedro Alto. E agora a gente começa então, compramos as galerias, devem estar chegando, se não chegaram até ontem, fim do dia, deve estar chegando hoje, para a gente fazer uma ponte provisória e aí poder fazer uma em definitivo. Bom, são 8h24, vou pedir licença para o André fazer um rápido intervalo comercial e na sequência a gente continua aí nesse assunto, vamos dar uma pincelada aí no como é que foi esse trabalho aí pós-temporais dessa semana e também como é que começa o ano aí a Prefeitura de Brusque, o que são as ações nesse primeiro momento que estão sendo já esperadas aqui para a população brusquense.
encerramos o último bloco falando aí sobre a situação da enxurrada dos temporais que caíram essa semana e acabaram causando alguns transtornos aí pela cidade. O que se tem de informação atualizada desses transtornos, ô prefeito? Muito prejuízo? O que a prefeitura contabilizou até agora? Olha, a gente teve ao todo, pelas chuvas, impactadas cerca de 10 mil pessoas. Isso leva-se em consideração não necessariamente prejuízos materiais, mas sim, uma rua que foi alagada. Mesmo que as pessoas não perderam nada naquela rua, aquelas pessoas elas foram impactadas de alguma forma por não poder sair da sua casa ou chegar em casa, né? Então foram ali cerca de 10 mil pessoas. Nós tivemos aí 20 e tantas famílias que precisaram de um auxílio, que a gente já imediatamente concedeu o cartão social para que elas pudessem fazer as compras mais importantes, porque embora a gente tenha decretado situação de emergência e que nos traz uma flexibilidade em algumas contratações, até eventualmente no repasse do governo do estado para algum episódio como esse, alguém que perdeu os kits de ajuda humanitária, por exemplo, mas uma cidade com o tamanho e orçamento de Brusque não justifica o estado mandar dinheiro, sendo que a gente tem condição de dar esse suporte para as famílias. Então a gente teve, em resumo, impactados que precisaram de um amparo mais efetivo do poder público, 25 famílias. Além, claro, das famílias que tiveram ali algum prejuízo material, que eventualmente a água entrou em casa, ela perdeu algum móvel, alguma coisa, mas felizmente, e a nossa prioridade é sempre proteger a vida das pessoas, não teve ninguém ferido, não teve nenhuma fatalidade, só danos materiais e, claro, e aí danos também na infraestrutura, como o caso lá da ponte da Batista Vailate, que a gente também já está se articulando para resolver o quanto antes, porque o pessoal daquela rua está isolado, de acesso de carro, porque pedestre e moto está passando lá pela passarela que foi adaptada. Então, os prejuízos maiores que a gente teve foram esses, e algumas obras que se mostram necessárias, como o próprio 1º de maio, que a gente tem todo o interesse em entregá-lo o quanto antes, e outras se mostraram efetivas, como a Vitor Meirelles. Verdade. Se a gente pensa o transtorno e o pesadelo que era para o pessoal da Vitor Meirelles, passar por um episódio como foram dessas chuvas antes de toda aquela obra de macro-drenagem que foi feita. E aproveitar até, Valdomiro, eu tenho uma dívida pro pessoal ali da Vitor Meirelles, principalmente o conhecido cotovelo da rua Pomerode, eu cobrei a nossa equipe para a gente estar licitando agora em janeiro essa obra, que é um compromisso meu com eles, porque durante a obra da Vitor Meirelles, aquele cotovelo lá acabou ficando bem danificado, porque os caminhões passaram por lá, então a gente vai fazer toda a drenagem, pavimentação daquela via também. Pedro Roslindo que agradece, né, Pedro? Conhece o Pedro Roslindo? Pedro mora ali, inclusive, ele agradece muito. Esse decreto de situação de emergência, ele perdura até quando, André? E o que ele até para o ouvinte entender, sim. A diferença de uma situação de emergência, um estado de calamidade, enfim, até quando que ele persiste? Então, na verdade, ele remete aos eventos que já aconteceram, certo. E a partir disso a gente, o município, claro que a gente precisa fazer todo um levantamento, Valdomiro, por parte da Defesa Civil, das ocorrências que foram atendidas, por parte da assistência social, os problemas sociais que foram gerados por pessoas que tiveram que sair das suas casas, que tiveram algum prejuízo, por parte da Secretaria de Obras, o levantamento dos danos na estrutura, na infraestrutura da cidade, porque o governo do estado precisa homologar. Então não é só, a gente faz o decreto que já nos dá uma abertura, e claro, a gente só faz o decreto se atender determinados pré-requisitos como esses que eu acabei de citar. O governo do estado depois analisa, ele homologa, e aí com essa homologação a gente fica autorizado a receber eventualmente um recurso do estado, que não é o caso, porque a gente não teve um prejuízo generalizado na cidade, mas nos facilita, por exemplo, a questão de contratações e compras. Vou dar um exemplo. Para fazer o acesso temporário ali da Batista Vailate, a gente vai precisar adquirir galerias, que a gente não tem no estoque e não tem licitado. Se eu fosse seguir o trâmite normal, eu ia conseguir essas galerias lá para o final de janeiro. Tu imagina deixar essa comunidade toda isolada. Com o decreto que a gente publicou, a gente consegue então estar fazendo essa aquisição muito mais rápido. Eu consigo comprar e depois fazer todo o trâmite burocrático. Então, o decreto ele flexibiliza também essa atuação, reduzindo a burocracia para a gente ter uma resposta mais rápida para a população. Eu lembro que quando você, não lembro certamente se foi ali no momento interino, mas eu lembro que você citou a criação de um fundo. E nessa oportunidade, inclusive, você citou a situação do tempo, das cheias, enfim, esse fundo era justamente para atender essas demandas. Como é que está a situação desse fundo hoje? Esse fundo ele deve ter cerca
deve ter ficado no final do ano passado R$1,5 milhão de reais. E como a gente fechou o ano com superávit, né? Ou seja, a nossa arrecadação ela superou, né, aquilo que tinha sido projetado, isso já descontando todas as despesas e investimentos do ano. Então, 1% desse superávit vai para esse fundo, que também é cerca de R$1,5 milhão. Então, a gente deve ter agora, já em 2026, cerca de 3 milhões nesse fundo. Qual é a vantagem? Toda essa despesa que a gente vai ter agora, né, por exemplo, ali nessa situação dessa ponte da Batista Vailate, a gente não vai precisar tirar o orçamento próprio da Secretaria de Obras. Já consegue absorver. Já vou conseguir usar o recurso do FUNREF. É a única cidade no estado que tem esse fundo, né, e que se mostra efetivo e importante nesse momento. Que bom se a gente não precisasse usar, né? Que daí é porque não ocorreu nada de errado. Mas quando necessário a gente consegue utilizar esse recurso, que também nos dá uma maior tranquilidade, porque uma coisa que é ruim é você ter um planejamento, né, para gastar tanto por mês com cada secretaria, e aí surge um evento inesperado e você tem que remanejar esse orçamento, prejudicando a prestação de algum serviço. No caso do obras, alguma obra que seria feita teria que deixar de ser feita para poder fazer esses investimentos, isso não vai ocorrer. Então, o recurso do FUNREF, esse aproximadamente 3 milhões que a gente tem em caixa, vai ser utilizado, uma parte dele, que a gente não vai, né, não deu todo esse valor de prejuízo, uma parte desse recurso a gente vai conseguir utilizar para esses investimentos. Nós tivemos aí algumas situações de desbarrancamentos, acho que duas residências, se não me engano, interditada, mas eu acredito que essa situação da Rua dos Marrecos foi pontualmente a mais grave, né? Eu não sei se essa é a palavra, mas em quanto tempo que a comunidade ali vai ter de volta esse acesso totalmente recuperado? Olha, a questão é muito mais da chegada do material, que daí depende um pouco mais do fornecedor, né? Pensa, ontem a gente fazendo toda essa correria, na verdade, até no dia 31 a gente já começou esse trabalho, né? Mas ontem você achar algum fornecedor que tivesse gente para ir abrir, todo mundo tá de férias, né? Dia 1º. Então, para ir lá abrir, para poder fazer o trâmite, para poder emitir a nota. Então, isso demanda um pouco de tempo, mas mesmo assim a nossa equipe ficou empenhada ontem o dia inteiro. Né? A gente já começou fazendo lá passarela para o acesso temporário, porque o pessoal daquela rua ficou isolado, né? Então, pelo menos agora de bicicleta, a pé e de moto, eles conseguem já passar. Ainda no dia 31 de manhã a gente conseguiu resolver o problema do abastecimento de água, porque a doutora passava ali, né, embaixo do pontilhão, então também acabou sendo danificado, conseguimos resolver. A máquina, como ali o Ribeirão ele não é muito fundo, a máquina conseguiu passar pelo meio da água e tirar uma barreira que caiu lá dentro da rua, que também tinha isolado alguns moradores dentro da rua, então tinha isolamento da ponte mais aquele. E agora a gente está nessa expectativa. E aí, para eu dar uma expectativa de obra, a gente quer finalizar aí até o início da semana que vem, né? Aí vai muito do tempo de chegar o material, da execução da obra, né? Mas a equipe vai tocar direto, né? Chegando nas galerias, a gente já começa a tocar direto para poder resolver o quanto antes. Até hoje à tarde eu quero dar uma passada lá, falar com o Ivan, para ver como é que tá a situação, né? Conversar com os moradores, mas a ideia é que a gente possa concluir isso quanto antes, assim como foi lá no Zantão. Lembra que deu também de enxurrada lá? Rápido. Então lá também, lá a gente infelizmente tinha já as galerias, né? Sim. Então facilitou um pouco. Mas a gente está empenhado ali para resolver isso quanto antes. Fala de coisa boa agora. O que se tem agora nesse começo de ano? Segunda-feira já o pessoal retorna já para as atividades da terça, né? Terça-feira. Quais são as primeiras ações? O que se tem aí programado para esse começo de ano? Olha, a gente tem pressa, né, em iniciar diversas obras na cidade, né? A gente tem a previsão de iniciar só nesse ano, Valdomiro, 250 milhões de reais em obra. Então, é muita obra que a gente tem que fazer. Então, vou falar algumas delas aqui. A gente vai licitar agora, começo do ano, o lote 3 da Beira Rio, que leva efetivamente até a ponte do Chico Motos, ali em Dom Joaquim, né? O lote 2 a gente deve entregar agora até metade de janeiro, se o tempo nos ajudar, para liberar o trânsito ali no lote 2. O anel viário da Limeira também, 40 milhões de reais, mais da metade de recursos do governo do estado. É uma parceria com o Jorginho Melo, também que a gente quer licitar agora no primeiro semestre, uma obra extremamente importante, um dos bairros que mais cresceu na cidade, que é o bairro Limeira, que precisa de um novo acesso. A ligação Brusque em Guabiruba, ali perto da Irmãos Hort também, uma parceria com o prefeito Zirk de Guabiruba e com o governo do estado, que também está custeando boa parte dessa obra, que também a gente já está na fase final de projeto para licitar no primeiro semestre. E tem a parceria, que daí não é uma obra nossa, mas recurso do convênio, que é o novo quartel do Corpo de Bombeiros também, né? Na faixa aí de 6 milhões. E agora está entrando no caixa agora em janeiro, né, os 100 milhões para a gente fazer o maior programa de revitalização de vias da história da cidade. Então, a gente está fazendo agora
um grupo de trabalho envolvendo diversos setores. Por quê? Bom, eu vou fazer a revitalização Ernesto Bianchini, Tom Joaquim. É uma rua que está bem danificada, né? Bom, se eu vou fazer lá a intervenção do recap, aí aquele recap, bom, passa a fresa, aquela máquina que arranca o asfalto velho, bota asfalto novo, faz um negócio bem feito. Mas eu preciso, antes disso, ver como é que está a situação da rede do SAMAI. Precisa melhorar a rede? Não precisa? Tem que, né, botar alguma coisa para não ocorrer da gente fazer o recap e daqui a pouco ter que cortar o asfalto para arrumar, né? Ficar remendando, né? Se o problema hoje é o asfalto todo remendado, eu preciso me diga isso, né? E a parte do esgoto também que a gente tem acompanhado, né? A licitação ocorre agora, o leilão acontece lá na B3 em São Paulo, agora final de fevereiro. Então que a gente também já vai acompanhar para que a gente possa fazer paralelo. Não adianta, de novo, fazer o recap, daqui a 6 meses o pessoal do esgoto vai lá e rasga a via, né, a valeta para passar o esgoto. O pessoal vai querer matar. Então a gente quer fazer também isso muito bem planejado, né? Para que... E outras tubulações, né? Eventualmente se passar alguma coisa, né, de outra empresa, alguma coisa que esteja enterrada na via, fazer o que tem que fazer antes de fazer esse recap, né? A estimativa nossa é que mais de 100 quilômetros de vias sejam recapeadas. Isso representa mais de 20% das vias existentes na cidade, aquelas já pavimentadas. Então, e a gente quer focar muito na questão dos bairros, né? Que hoje tem sofrido muito, e a maior crítica que eu recebo das pessoas é a qualidade do asfalto e o número de buracos, que a gente vai conseguir resolver muita coisa com esses 100 milhões. E aí, para finalizar a questão das obras, 12 milhões que a gente tem de investimento do Estrada Boa Rural. Vamos começar pela Cristalina, que é um compromisso que eu tenho lá com a comunidade de estar fazendo aquela pavimentação. E a gente está também na fase final do projeto, aí é uma parceria com o Estado da duplicação / revitalização do trecho da 486 entre Venzon e Dom Joaquim, né? Duplica onde não dá faz terceira pista, e onde não dá só revitaliza, porque ele também é um trecho que a gente fez uma intervenção ali no final do ano passado, chamado Sela Trinca, né? Só para dar uma manutenção, mas que precisa ali de um investimento maior. Então, com essa obra da 486 e com a Beira Rio levando até Dom Joaquim, a gente vai trazer uma nova realidade para aquela região, que vai ter 2 acessos bons, né? Diminuindo o trânsito ali, que a gente sabe que no horário de pico é bem complicado. Bom, o tempo é nosso adversário. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de política aí. Como é que está esse começo de ano? Eu sei que o teu amigo aí, o Danilo, esteve aqui semana retrasada, que deu uma entrevista também, até rebatendo a tua entrevista anterior. Não sei se você chegou a acompanhar a entrevista dele. Não vi. Não? Não vi. Não perco meu tempo com ele. Mas ele fez, obviamente, fez alguns comentários, rebateu algumas colocações. Não sei se você... Bom, você não chegou a acompanhar, não... É que o debate dele comigo foi na eleição 2024, sim, né? Sim. Inclusive ele fugiu de mas então ele perdeu a oportunidade dele. Agora ele gasta o tempo dele falando de mim, né? E eu gasto meu tempo falando da cidade, cada um com as suas prioridades. E falando, bom, ponto final então nesse assunto, como é que está a movimentação, as movimentações? Isso que houve no final do ano agora, uma mudança com a saída do Deco para o PL, fortalecendo o nome dele como pré-candidato. A relação com republicanos segue normal ou ficou alguma fissura aí nessa mudança aí? Que a gente sabe que de bastidores é algo que veio de cima, né? Da direção dos republicanos, né? A possível mudança de partido do Deco para concorrer nas eleições agora de 2026, na condição, né, de pré-candidato, ela já vinha sendo ventilada, a gente nunca negou. Sim. Mas a decisão final é do nosso comandante maior, que é o governador Jorginho Melo. Então, o governador chegasse agora, né, entre março e abril, que é o período das janelas, se bem que o Deco não tem janela de filiação, mas, né, quem tem é esse período, e também o prazo final de filiação, se não me engano, 5, 6 ali de abril, né, seria do governador. Então, a gente não tinha uma certeza do partido que ele iria, né? Naturalmente, eu, como presidente do PL, gostaria muito que ele fosse pelo partido que eu presido. PL. Mas, e aí o que nos deixou chateados nesse processo todo, né, foi a forma como foi conduzido, né? Porque a gente sempre teve aberto ao diálogo, conversando com toda a parte do Diretório Estadual do Republicano, né? A gente soube pela imprensa então que houve essa troca, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então foi feita a troca. Agora, muitos dos filiados, suplentes e até a própria diretoria do partido não gostou também da forma como foi conduzido e do nome que foi colocado. Então, e aqui não é nada pessoal, para deixar bem claro também, né? Então eu fiz uma conversa com eles,
Né? Isso, gente, vocês não fiquem preocupados, a gente está no mesmo time, vocês estiveram comigo na eleição, não muda nada. Quem quiser vir pro PL, o convite está feito, a porta aberta. Quem não quiser, tá tudo certo, ninguém vai ser exonerado, ninguém vai ser prejudicado se optar por ficar, a decisão é de vocês. Né? E eles optaram por vir ao PL. E claro que a gente recebe aí de braços abertos. Então a gente recebeu nomes como o Juan, né, que foi candidato, a Juliana, né, a gente teve aí o Henrique, tivemos vários nomes aí que acabaram migrando pro Partido Liberal. E também, né, um nome que eu fiquei até surpreso, porque o vice-presidente até então era o Juliano Montebello, né? Sim. Que é um cara respeitadíssimo, além de ser um grande profissional lá dentro do SAMAI, servidor efetivo, entende como poucos a história do SAMAI e sobre essa questão do esgoto da cidade, que ele está ajudando muito, né? E é um nome que politicamente tem uma relevância, né? Um cara ativo na sociedade, que era o vice-presidente do Republicanos, que a gente achou que então seria o novo presidente. Não foi. E está tudo certo também, é uma construção que vem lá do próprio partido. Mas o nosso ponto é esse. Então, a minha relação com os vereadores do Republicanos permanece a mesma. O vereador professor Rogério, que tem nos dado um grande suporte na Câmara, o presidente da casa, o Jean Dalmolin, também tem sido um grande parceiro, e a minha relação com ele se vincula ao CPF, né? Então, o Partido Republicanos, como ele vai conduzir ou não, agora a gente não tem mais gerência sobre isso e desejo sucesso, né? Mas a relação aí com o grupo que esteve comigo na campanha, que está no governo, que está na Câmara nos ajudando, a relação de parceria permanece. Mas na tua fala eu sinto aí que, de certa forma, há um certo descontentamento, digamos assim. Isso isola, não é isolar, talvez a palavra, estou exagerando na palavra. Afasta um pouco, por exemplo, o presidente da Câmara, o Jean Dalmolin? Não, de forma alguma. Eu conversei com o Jean, a gente conversou com os vereadores, né? Que também falaram que foram pegos de surpresa. Sim. Né? Mas a relação, a parceria, ela permanece a mesma. O que eu vi ali foi uma mudança da gestão do partido, né? E faz parte do jogo, a gente entende. Como teve também no PL, né, faz pouco mais de um ano. Então a gente lida com as peças que estão na mesa. Algumas a gente consegue movimentar, outras não, né? E aí faz parte do jogo. André, tempo é nosso adversário. Sucesso nesse ano que está começando. A gente vai em outro momento falar mais, inclusive sobre política, até com mais tempo, né? Claro. Até porque o ano está só começando, né? Sim, tem muita estrada aí pela frente, ligando né? motores aí. É verdade. Obrigado, André. Gente, obrigado mais uma vez pelo convite e oportunidade. Deixar mais uma vez aqui o meu abraço e um feliz e abençoado 2026 aí para todas as famílias brusquenses, aquelas nativas e aquelas de coração, escolher a cidade para morar. No que precisar, contem conosco para a gente poder fazer esse ano ainda mais especial e melhor do que foi ano passado. Eu esqueci uma pergunta que o pessoal cobrou aqui mais cedo e eu sou obrigado a te fazer, até porque eu me comprometi a perguntar. Vai ter concurso para GTB? Vai. O que a gente só está vendo é como que vai ficar a estrutura da guarda, né? Certo. Eu tenho na minha mesa lá um levantamento que foi feito, uma pesquisa bem bacana, um projeto, para chamar o termo correto, de uma guarda mais estruturada, até possivelmente, não estou falando que vai ter, mas é para a gente estudar uma guarda armada ou não. Então, diante disso, a gente vai ver primeiro como que vai ficar a guarda, se vai ter alguma reestruturação na carreira, para daí abrir o concurso já com a carreira arrumada. Senão fica aquela coisa, o cara fazer o concurso para depois melhorar a carreira, ele vai ver o edital, ele não vai se interessar tanto. E a guarda tem feito um grande trabalho sob a liderança do secretário Emerson, quero agradecer o trabalho deles aqui. A guarda melhorou em estrutura, em qualidade de atendimento, as críticas reduziram absurdamente, tá? A guarda tem feito o seu papel dentro das suas limitações de efetivo, que eu sei que são muitas, hoje temos menos de 20 guardas para uma cidade como Brusque, mas que a gente está olhando com carinho também, melhoramos a infraestrutura, a estrutura deles, e agora a gente vai melhorar a questão do quantitativo que eles precisam, porque os meninos estão sobrecarregados, meninos e meninas. Um abraço, André. Um abraço, obrigado.